E aí pessoal, no vídeo de hoje iremos discutir sobre o real papel da insulina no controle da hiperglicemia. Um erro bastante comum é em assumir que a entrada de glicose nas células, inclusive nas musculares, é totalmente dependente do hormônio insulina, secretado pelo pâncreas, mas a verdade é bem outra. A membrana plasmática das células é composta por uma dupla camada lipoproteica, a qual é bastante seletiva com o que entra e sai. A glicose, assim como outros nutrientes solúveis em água, necessita de transportadores para conseguir entrar no interior celular. Muitos pensam que esses transportadores, no caso da glicose, só são ativados com a presença de insulina, mas existem diversos deles que permitem a entrada desse carboidrato apenas pelo simples gradiente de concentração. Ou seja, se existe muito pouca glicose dentro das células, e mais no sangue, ela irá entrar para o citoplasma independente da presença de insulina. De qualquer forma, esse hormônio aumenta o transporte da glicose para dentro das células através do transportador GLUT4. Porém, as células não ficariam sem quantidades suficientes de glicose caso a insulina desaparecesse. Alguém poderia criticar esse processo citando a diabetes tipo 1 e 2. Nessas doenças, a produção de glicose é inexistente, muito baixa ou baixa. Portanto, sem insulina suficiente, a glicose absorvida através da digestão dos carboidratos na alimentação acaba aumentando a corrente sanguínea. Com essa observação, é normalmente assumido que isso é devido ao fato de que, sem insulina para entregar as glicose para as células, esse carboidrato passa a se acumular na corrente sanguínea. Não, pelo contrário, com uma concentração elevada de glicose no sangue, a entrada de glicose é aumentada bastante. Quando a insulina é aplicada, as taxas de absorção de glicose até caem quando comparado com a situação original de excesso. Não, eu não estou ficando louco. O principal papel da insulina na diminuição da quantidade de glicose no sangue é em bloquear diversos processos metabólicos no corpo que ocorrem na sua ausência. Entre eles podemos citar lipólise, proteólise, cetogênese e glucogênese. Em outras palavras, ela bloqueia a produção de glicose no fígado, a quebra de glicerídeos para a formação de ácidos graxos e a produção de corpos cetônicos a partir dos ácidos graxos pelo fígado. Esse último órgão produz muito mais glicose que o corpo consegue metabolizar na presença de baixa quantidade de insulina, especialmente por estar recorrendo a sua enorme reserva de glicogênio e exigir a absorção de glicose através da digestão dos alimentos. Bem, parando a produção de glicose pelas células hepáticas, obviamente diminui-se a concentração dela no sangue. Já barrando a produção de ácidos graxos e corpos cetônicos, a insulina aumenta o metabolismo da glicose dentro das células, mas não necessariamente sua entrada. Como eu disse anteriormente, ela estava entrando muito mais fácil do que com a insulina, por causa da sua alta concentração no sangue. Mas se a glicose está entrando em quantidades cada vez maiores dentro das células, à medida que a sua concentração sanguínea vai aumentando, por que o quadro de hiperglicemia não é resolvido sem a presença de insulina? Sem contar a alta concentração de glicose no sangue devido à glicogênese do fígado e digestão dos carboidratos via intestino, temos ainda outro agravante. Os ácidos graxos e corpos cetônicos competem com a glicose como substrato energético dentro das células. Ou seja, muita glicose, ácidos graxos e corpos cetônicos entram no interior celular, fazendo com que pouca glicose seja metabolizada em detrimento dos outros combustíveis. Os corpos cetônicos são os que mais intensificam esse processo de rejeição da glicose, por entrar facilmente nas células tanto por via polar quanto polar. Com isso, a glicose que entra dentro das células é fosforizada a glicose 6-fosfato e começa a ser acumulada, já que não está continuando seu caminho de completa metabolização. Essa glicose fosforizada não consegue sair de dentro da célula, por não exigir transportadores para ela. Porém, quando chega a um limite de acumulação, a glicose para de ser transformada em glicose 6-fosfato. Isso faz grande parte da glicose voltar novamente para a corrente sanguínea, onde, nos casos extremos, nenhuma glicose passa a ser metabolizada. E, sem administração de insulina, as quantidades dos competidores energéticos só vai aumentando, dificultando ainda mais a limpeza da glicose. Por isso também, existe a perigosa cetose diabética, onde um excesso de corpos cetônicos diminui gravemente o pH sanguíneo, o que pode levar a uma rápida morte. Portanto, resumindo, a insulina ajuda a glicose a ser metabolizada, mas não é obrigatório para sua entrada nas células. Apesar de seu hormônio aumentar o transporte de glicose através do GLUT4, o gradiente de concentração possui um papel muito mais relevante na maior parte dos casos, porque existem outros transportadores disponíveis nas membranas plasmáticas. Em células musculares, as maiores consumidoras de glicose depois do cérebro, existe o transportador GLUT4 como principal receptor de glicose. A translocação do GLUT4 que possibilita a entrada de glicose é feita através da sensibilização pela insulina. Ou seja, nessa parte do corpo, glicose e insulina andam de mãos dadas na entrada celular, porém não de forma exclusiva.
já que existem outros transportadores também. E é válido também ressaltar que os exercícios físicos também estimulam a translocação do GLUT4, através da contração muscular, independente da insulina. Nos músculos estriados, como o cardíaco, ocorre o mesmo processo de sensibilização por contração, e de forma ainda mais significativa. Ou seja, nem mesmo o GLUT4 é totalmente dependente da insulina para entrar em ação. Outro fato importante: a insulina não é um hormônio anabólico em termos de síntese proteica. Ela, por si só, não induz ao crescimento da massa muscular, como a testosterona e o GH, por exemplo. Isso foi até discutido em vários trabalhos científicos ao longo dos anos, onde não há evidência de que a insulina aumenta a síntese proteica muscular. Na verdade, ela possui um papel de anticatabolismo muscular, ou seja, protege os músculos de sofrerem uma maior atrofia. A insulina é anabólica em termos de síntese de glicogênio e síntese de gordura nas células adiposas. Muitos utilizam a insulina junto com uma alta ingestão de proteínas e acabam observando uma hipertrofia significativa. A hipertrofia, nesse caso, é devido ao aumento da quantidade de aminoácidos no sangue, vinda de digestão das proteínas, outro fator de anabolismo muscular, e proteção conferida pela insulina à massa muscular, impedindo que o balanço entre o anabolismo proporcionado pelos aminoácidos e a atrofia muscular não fique negativo. Se você gostou desse vídeo, acesse este e diversos outros artigos no blog Saber Atualizado e, no canal do YouTube, ou na descrição do vídeo abaixo, siga o Twitter, a página do Google+, e curta a página no Facebook. E não deixem de curtir o vídeo e se inscrever no canal.